Saúde em Pauta. Oferecimento. Clínica Slim, especializada em tratamento capilar, trazendo de volta a sua autoestima. Sejam todos muito bem-vindos ao Saúde em Pauta. Meu nome é Ana Paula Siqueira e é um prazer estar aqui com você hoje no programa que tem como objetivo sempre trazer informação para que você tenha melhor qualidade de vida. Hoje o nosso tema é sobre sedentarismo e as consequências. Em 2017, dados do Ministério da Saúde mostrou que 3 em cada 100 mortes registradas no país podem ter sido influenciadas pelo sedentarismo. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, o sedentarismo é considerado o maior fator de risco de mortes no mundo. E hoje, com a pandemia, o problema ainda é mais agravante. Para falar desse assunto, para falar desse nosso tema de hoje, convidamos o fisioterapeuta Felipe Tardivel. Olá, Felipe, tudo bem? Muito obrigada pela sua participação. Boa tarde, Ana Paula. Eu que agradeço o convite por estar falando aí de um assunto tão pertinente no momento, né? Agradeço o convite. Felipe, eu já quero iniciar esse nosso bate-papo com a definição, então, do que é o sedentarismo. Ele é considerado sedentário apenas aquela pessoa que não pratica esporte e nenhuma atividade física ou não? Bom, vamos lá. O sedentarismo, ele é uma situação em que a pessoa não pratica nenhuma atividade física regularmente, tá? Então, as pessoas que não fazem atividade como esportes, né, e não praticam academia, pilates ou qualquer outros afins, elas são consideradas como sedentárias, tá? Então, o que a gente pode falar? Que a pessoa, ela tem um gasto energético e calórico reduzido. Então, para uma pessoa não ser considerada sedentária, ela precisa ter um gasto energético aí de mais ou menos uns 2.200 calorias por semana, tá? Uau. E o sedentarismo, ele foi considerado aí pela Organização Mundial da Saúde como uma doença também, né? Então, as pessoas que não praticam regularmente uma atividade física, elas são consideradas sedentárias ou com hábitos sedentários, né? Então, são aquelas pessoas que podem praticar, por exemplo, uma caminhada uma vez na semana, mas no restante da semana elas se mantêm no hábito sedentário. Então, essa pessoa ela não é considerada como uma pessoa ativa, e sim como uma pessoa sedentária. Tá, e como eu até comecei o programa, né, falando dos dados da Organização Mundial, é bem preocupante, né, essa relação do sedentarismo, porque é uma consequência de outras doenças, né? Quais seriam a consequência do sedentarismo? Sim, o sedentarismo, ele vai trazer junto com ele muitas consequências, e são consequências que a gente considera muito um fator de risco para a saúde, né? Porque se a pessoa se mantém sedentária, ela pode ter aumento da pressão da hipertensão, ela pode ganhar peso, então ela pode entrar no estado de obesidade, ela pode ter os fatores diabéticos envolvidos por não ter esse gasto energético, esse gasto calórico, né? Então, são alguns dos principais fatores aí que podem trazer, sem falar das dores, né, no corpo como um todo e principalmente da coluna. Então, o sedentarismo ele vai trazer essa diminuição desse gasto, vai trazer com que esses malefícios para a saúde da pessoa. Uma das coisas é a atrofia muscular, né? Dores musculares. O que seria, né? Essas dores musculares com frequência? Tem tratamento? O que pode ser feito com isso? Sim, a atrofia muscular ela é uma das consequências do sedentarismo. Por quê? O que a gente precisa entender? Os músculos, eles precisam estar em atividades o tempo inteiro para eles se manterem fortalecidos. A atrofia, ela é uma perda de massa muscular. Então, o que isso significa? Que o músculo está fraco. Então, quanto mais você fica sedentário, quanto menos atividade você pratica, esses músculos tendem a se enfraquecer. E essa atrofia muscular, ela pode gerar um problema articular. Então, por exemplo,
os músculos estabilizadores do tronco, que são os músculos estabilizadores da coluna. Se a gente não mantém eles ativos, eles vão ficar fracos. E aí o que acontece? Eu vou aumentar a pressão, por exemplo, sobre o disco intervertebral. E essa pressão que aumenta, que o músculo deveria estar fazendo a função de segurar, né, como uma coluna de sustentação, esses músculos não fazem essa função. Então, a coluna ela vai sofrer essa sobrecarga e, consequentemente, ela vai dar dores. Mas a gente não só pode ficar preso na coluna. A atrofia muscular ela pode acontecer em outros grupos musculares. E esses outros grupos musculares ficando fracos, eu sobrecarrego a minha articulação e aí eu começo a ter dores musculares em outras regiões também, tá? Mas a mais comum aí de todas do sedentarismo é realmente os problemas na coluna, né? Por manter posturas erradas, por manter esses hábitos não saudáveis, e aí eu vou sobrecarregar a minha coluna lombar, principalmente. Tem muitas pessoas que já têm muitas dores musculares, né? Independente de sedentarismo, assim, ela até pratica uma caminhada e tal, mas ela vem mantendo dores com frequência, né? Dores musculares. Ela deve procurar já um fisioterapeuta, ela precisa ter um encaminhamento médico? Como que é a questão terapêutico mesmo, do tratamento fisioterapêutico? Uma pessoa sedentária, a primeira coisa que ela precisa entender é que ela precisa adotar hábitos saudáveis e atividade física regularmente, né? Se essa pessoa ela não tem esses hábitos saudáveis, o que vai acontecer? A fibra muscular dela vai ficando mais curta. E esse encurtamento também vai gerando mais dores. Atualmente não, né? Os fisioterapeutas, eles têm capacidade de identificar isso daí e de tratar isso daí de uma forma segura e fazendo com que a pessoa tenha esses hábitos, mudar esses hábitos, né? Se for algo mais sério, o fisioterapeuta encaminha para o médico, mas não necessariamente eu preciso ir ao médico para procurar um fisioterapeuta, tá? Então, hoje o fisioterapeuta ele tem capacidade, sim, de identificar essas atrofias musculares ou sedentarismo e ajudar muitas pessoas que sofrem desse mal aí, né? Mas é importantíssimo ter essa mudança de hábito, porque como é isso que vai gerar e está causando, né? Então precisa ter isso. Nós vamos continuar nosso bate-papo, mas antes nós vamos para um breve intervalo. E antes disso, a Isabel Gonçalves tem um recado para você. Há mais de 25 anos no mercado, a Clínica Slim é especializada em tratamento capilar. Além dos diversos tratamentos, a clínica traz uma linha de produtos que vão te auxiliar no cuidado do seu couro cabeludo até os fios do seu cabelo. Hoje eu quero trazer essa super dica, shampoo anti-caspa, contendo extrato de bardana, alecrim e jaborandi, auxilia no tratamento contra a caspa e a seborreia, diminuindo a oleosidade e evitando a queda de cabelo. Quer saber mais? Então ligue para 19 3406-6556 ou no WhatsApp 19 98737 3066. Clínica Slim, cuidando da sua autoestima. Voltamos com o nosso Saúde em Pauta e o tema de hoje é o sedentarismo e as consequências. Estamos conversando com o fisioterapeuta Felipe Tadvel e assim, ele já deu uma grande explicação de que há consequências, inclusive com dores musculares. É necessário, então, né, Felipe, ter mudanças de hábito, não é verdade? Sim, é imprescindível uma mudança de hábito, né? Para quem quer diminuir essas dores musculares, principalmente nesse período de quarentena, né? É muito importante ter esse hábito saudável aí de volta. Então, pegando esse gancho aí desse momento que nós estamos passando, muitas pessoas elas estão em casa, home office, ou estão mesmo aí, por enquanto, né, na quarentena, e acabam então tendo hábitos completamente diferentes nesse sedentarismo, às vezes é no sofá, na frente da TV, com tablet, com celular, ou no computador trabalhando, e isso vai gerando realmente mais dores, né? Quais seriam os cuidados para este momento? Nesse período que a gente está vivendo, né, um período que
que a gente não esperava estar nele, né? As pessoas elas tendem a ficar mais sedentárias. Por quê? Pelo fato de não poder sair de casa, a gente acaba adotando esse hábito desse sedentarismo, né? Ficando mais tempo na TV, ficando mais tempo nos dispositivos eletrônicos, como tablet, celular, como você citou, né? E geralmente as pessoas elas tendem a ficar numa postura mais relaxada, vamos dizer assim, né? Então, sentada no sofá de um jeito mais relaxado, ou deitado na cama, apoiado com vários travesseiros no pescoço. E isso daí, junto com o sedentarismo, o que ele vai acontecer? As pessoas que já são sedentárias, elas vão sofrer um pouco mais. Por quê? Porque elas vão deixar de se mexer durante mais tempo. E aí, o dispositivo, por exemplo, como um celular, né? Eu vou ficar mais posicionado com a minha cabeça mais para baixo. Isso daí sobrecarrega a musculatura ali da região do pescoço. E essa musculatura, se ela já está atrofiada ou ela está hipotônica, que a gente chama, né, com fraqueza muscular, ela tende a sobrecarregar mais. E essa sobrecarga a mais vai gerar mais dor nela. Então, as pessoas começam a sentir os ombros mais tensos, né? Os ombros mais pesados, que eles relatam muito, né? Não só isso, como ficar muito tempo na TV. Hoje a gente tem o controle remoto, então a gente não levanta para mudar de canal. Então, as pessoas começam a assistir filmes durante muito tempo, então ficam lá 2, 3 horas parada na mesma posição. E isso, juntando novamente com a falta de força muscular, vai gerar cada vez mais sobrecargas naquelas regiões e vão dar mais dor. Então, a principal dica é mudar de posição, né? Levantar durante mais tempo, fazer caminhadas dentro de casa, não ficar muito tempo sentado. E quando a gente diz muito tempo sentado, 40 minutos, 30 a 40 minutos já é muito tempo. Então, para aquelas pessoas que já são sedentárias, esse tempo ainda é longo. Então, o importante é sempre estar mudando de posição e de sentar de uma forma correta, né? Quando a gente fala sentar de uma forma correta, as pessoas falam, mas eu tenho que sentar retinho. Você tem que sentar da forma assim que for mais confortável para a sua musculatura. Mas é importante também estar mudando, estar levantando, estar indo beber água, por exemplo, já é uma das alternativas, então, né, que você vai se movimentando. E não é só ficar sentado. É ficar sentado durante muito tempo, ficar em pé durante muito tempo, ficar deitado durante muito tempo. Todas essas posições, elas vão sobrecarregar. Então, se você fica sentado, o ideal é levantar durante 30, 40 minutos aí. Se você fica muito tempo em pé, o ideal é sentar aí por 5 minutos. Se você fica muito tempo deitado, também, levantar, se mexer. Então, essas são as dicas, assim, as primeiras dicas que a gente pode dar para que você não fique com essas dores musculares, entendeu? E, Felipe, tem algum exercício que você indica fazer também? Alguma coisa que... a lombar, por exemplo, está doendo. Além de, quando ela começa a doer mesmo a pessoa levantando, aquela dor tá ali, né? Tem alguma coisa que pode ser feito nesse período, de algum movimento mesmo em casa, prático, para as pessoas que estão nos assistindo começar a fazer, além de levantar, né? De estar fazendo isso, sair, dar uma volta, enfim... Tem algumas outras atividades, exercícios, não sei, que você pode nos orientar? Sim, nós temos os alongamentos, né? Os alongamentos gerais aí do tronco, alongamentos do braço, que todo mundo todo sabe como que faz, né? Então, esses alongamentos, se você conseguir não, né? Se você fizer ele de 2 a 3 vezes no dia, então faço pela manhã, no meio da tarde, no final da noite. Se você já conseguir fazer esses diversos tipos de alongamento da coluna mesmo, já vai ajudar muito, tá? Mas hoje a gente também tem recursos de fazer atividades em casa, né? Então eu tenho, hoje na internet, né? Se você acha aí muita gente dando dicas boas de exercício, né? Então você pode pegar e começar a praticar essas atividades em casa mesmo, usar utensílios domésticos que tem em casa, como garrafa de água, produtos de limpeza que tem um pezinho. Então eu posso também praticar essas atividades. Mas a dica de regra, sim, é alongar.
Alongue-se da forma que você sabe, de uma forma segura. O ideal é sempre ter um profissional, né, qualificado para te orientar de uma forma correta, para que você não faça os movimentos errados, né? Mas de quebra, assim, eu acho que o alongamento é o melhor exercício para fazer aí nesse momento, tá? Lembrando que é importante fortalecer a musculatura, né? Então, o alongamento ele vai ajudar na flexibilidade ali do músculo, né, e da mobilidade. Mas é importante fazer um exercício para fortalecer. Para a gente finalizar, a gente está falando aí do sedentarismo, das pessoas que geralmente elas não praticam exercício físico, mas o sedentarismo ela pode afetar também as crianças? Sim, ela afeta também as crianças, né? As crianças mais ativas aí, no futuro, elas vão ter menos dor, né? Porque o sedentarismo, o que a gente conhece de sedentarismo é assim, né? As pessoas na fase adulta e as pessoas da terceira idade são as que mais sofrem com o sedentarismo, mas a gente precisa lembrar que o quê? Que isso daí é um fator, é uma somatória, né? Então, assim, se eu for sedentário lá nos meus 15, meus 10 anos, meus 20 anos, eu posso não sentir nesse momento. Mas lá na frente, quando eu tiver meus 40 anos para frente, eu posso começar a sentir. Hoje eu observo que tem muita gente mais nova procurando tratamento por conta de dores na coluna, por conta de dores articulares, mas a pessoa, na maioria das vezes, as pessoas elas não praticam atividade física, tá? Então, uma das regras que a gente sempre passa para os pacientes: procurem atividade física, não importa qual, importa se mexer daquilo que você gosta, busque fazer aquilo que você goste, né? E bem orientado, tá? Então, achar que as crianças sedentárias, elas não vão sofrer com isso, elas vão sofrer com isso. Pode ser no momento agora, né? Porque eu também atendo pessoas mais jovens, em menos de 20 anos, com dores nas costas, né? Então, se ela não praticar aqui, agora, lá no futuro, ela pode sentir. E muitos agora no presente, tá? Então, a dica, eu acho que para esse momento, quem tem criança em casa, dá aquela corrida, né? Se tiver quintal, fazer aquelas atividades que antigamente nós fazíamos, né? E as crianças hoje em dia estão mais no tablet, né? No celular, enfim, na televisão. Sim, hoje os dispositivos eletrônicos aí são, nas crianças principalmente, é o que eles mais usam, né? O que eles mais gostam. Uma dica para os pais, né? É brincar com os seus filhos, né? Em casa mesmo, fazer brincadeiras diferentes, brincadeiras lúdicas aí, né? Pegar a criatividade para quem pode, para quem está em casa, né? E fazer com que essas crianças se movimentem e aproveitar para ele se movimentar também, né? Porque ele também vai estar ali fazendo esses movimentos. Então, é um conjunto aí, um 2 em 1, né? Então, todo mundo pratica atividade. Felipe, eu quero te agradecer por essa entrevista, por esse bate-papo que nós tivemos aqui, esclarecedor. E aí eu quero pedir para você, deixa aí o seu Instagram, o seu contato, para que as pessoas que queiram saber mais, ter mais informações, possa contatar você. Sim, o Instagram aqui da nossa unidade aqui da clínica é @ITC Vertebral Americana, tá? A gente também tem o site www.tcvertebralamericana.com.br, e para quem quiser também dicas de exercício, dicas de hábitos saudáveis em casa, manda uma mensagem para mim lá no direct que eu também posso disponibilizar esse material, tá bom? Então tá ok. E para você que está aí nos assistindo, muito obrigada pela sua companhia e até o Saúde em Pauta da semana que vem. Tchau, tchau. Saúde em Pauta. Oferecimento. Clínica Slim, especializada em tratamento capilar, trazendo de volta a sua autoestima.